Muito bem, nesse encontro eu vou explicar para vocês como que a gente vai funcionar aqui no canal. A ideia é a gente pegar um tema e dividir em alguns episódios. Então, para a gente começar, a gente vai começar a pensar como é a vida dentro do útero materno. Então, a gente ali tem um mundo que vai se descortinar para o feto, não é isso? Primeiro que a gente tem, nos primeiros 2 meses de gestação, a gente vai chamar de embrião, a gente não vai chamar de feto. A gente só chama de feto quando surge o sistema ósseo por volta dos 2 meses de gestação. Antes dos 2 meses a gente fala de embrião, depois dos 2 meses a gente fala de feto, certo? Esse feto, ele é bombardeado por várias sensações, porque o mundo sensorial ele já existe na vida intrauterina, não é? Então, a partir logo do segundo, terceiro mês, as sensações já começam a ser registradas nas áreas primárias do sistema nervoso. Por quê? Porque a gente sabe que o sistema nervoso, a invaginação, né, do tubo neural vai se dar com 19, 20 dias. E a partir daí começa a formação do sistema nervoso. O cérebro vai se formar um pouquinho mais tarde e as sensações vão permear a vida fetal. Por que sensações? Porque a sensação, ela é involuntária, ela é um fenômeno físico, ela se dá no corpo, não é verdade? E ela não pede licença para acontecer, né? Quando você sente um mau cheiro, o que acontece? Você tapa o seu nariz, você não queria sentir aquele cheiro. Ou quando você ouve um barulho muito forte, você não está necessariamente querendo aquele barulho. Então, o mundo sensorial é um mundo que invade o nosso corpo, daí a sua importância. A gente tem vários tipos de sensação e elas surgem todas no mundo da vida fetal. São as sensações esteroceptivas, que como o próprio nome nos diz, né, esteroceptivas, elas são percebidas do mundo externo, elas entram para o nosso corpo através dos canais sensoriais, né? Tato, olfato, paladar, visão e audição. Esses 5 sentidos são vivenciados dentro da vida fetal. E vamos ver de que maneira cada um desses estímulos é recebido pelo feto. Mas nós temos também as sensações proprioceptivas. Essas não vêm do mundo externo, elas vêm da própria estrutura, né, do corpo do feto. Então elas vêm do sistema osteomioarticular e do sistema vestibular. Então os dados proprioceptivos vêm de ossos, músculos, articulações, ligamentos, tendões, fáscias e do sistema vestibular. E a gente ainda tem as sensações interoceptivas, que também na literatura vocês podem encontrar como visceroceptivas. Elas vêm dos órgãos internos do corpo, então de todos os sistemas de órgãos internos ao corpo. Então são as sensações de fome, de sede, enfim, todas essas fazem parte também das experiências sensoriais que o feto vai experimentar. Tá bom? Então, nós vamos falar agora um pouquinho das esteroceptivas. Vamos começar pela visão. Os olhos, eles se formam na 4ª semana. E eles vão se fechar, quer dizer, eles se formam ainda sem pálpebras e depois eles vão se fechar por volta do 4º mês de gestação. A pálpebra desce e há uma gominha que vai fechar os olhos durante 2 meses. Quando o feto completa 6 meses, esses olhos então se abrem e piscam. E a gente não pode esquecer que o feto está no meio líquido. Então, que ele não produz ainda a lágrima, né? Ele ainda está, o próprio globo ocular, experimentando o seu contato com o meio líquido, tá bom? Será que há estímulos? Segundo a Beatriz Saboia, no livro Bases Psicomotoras, que é um livro muito legal, o feto tem mínimos estímulos visuais. Por quê? Porque o útero funciona como uma câmara escura. Não é? Então, imaginem vocês agora, vão lá para o útero da mãe de vocês. Um breu, uma escuridão total. Mas vocês não sabem que a luz penetra e que as vísceras maternas fazem sombra para o feto. Então, ele tem uma experiência muito rudimentar, visual, de escuridão e menos escuridão.
né? Que a gente pode chamar de claro, entre aspas, e escuro. Uma curiosidade é que quando o bebê nasce, ele enxerga praticamente igual a um adulto durante as primeiras horas, a 30, 40 centímetros do seu rosto. Então, ele tem o foco completo do rosto materno quando ele é colocado no colo da mãe, na sala de parto, por exemplo. Inclusive, tem vários vídeos de imitação, vocês podem procurar, de bebês que imitam o recém-nascido imitando o pai que põe a língua para fora. São vídeos muito legais que a gente tem por aí para nos mostrar a habilidade visual do bebê recém-nascido. Muitos autores dizem assim, que como o bebê sai do meio líquido, de uma temperatura de 36 graus, para um ambiente com uma temperatura diferente, com contato com o ar, tudo isso e a não maturação neurológica vão fazer que esse olho tenha que se adaptar a esse meio aéreo, a esse mundo de estímulos. Então a visão só vai estar pronta por volta dos 3 meses de vida extrauterina. Então a visão é um super canal importantíssimo no desenvolvimento do nosso feto e do bebê a posteriori. A gente vai falar então agora da audição. A audição é um super canal, mega ultra estimulado na vida intrauterina. A orelha se forma na 4ª semana de vida intrauterina, né? E os ruídos eles começam a ser capturados por volta do 2º, 3º mês. E aí a gente tem, segundo Beatriz Saboia mais uma vez, a gente tem 3 fontes sonoras. A gente tem o meio externo, então buzina, sirene, música que você coloca para o bebê ouvir, tudo isso é muito legal. A gente tem o meio materno, então ele escuta a voz da mãe sendo produzida lá dentro e ele escuta também os sistemas internos da mãe, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema circulatório, tudo isso faz parte da vida auditiva fetal. E a gente não pode se esquecer que lá dentro o som se propaga pelo meio líquido, que é o líquido amniótico, mas também ele ultrapassa o meio sólido. Por quê? Porque o crânio do bebê ainda é poroso. Os ossinhos da mão e dos pés funcionam como antenas sonoras. Teve um grupo francês que fez uma animação sobre os dedinhos dos fetos capturando as ondas sonoras dos sons exteriores ao corpo materno. Muito legal essa animação do Animamundi. Bom, então a gente tem aí o mundo sonoro como sendo o mais rico em experiências dentro da vida fetal. Depois vamos falar então do tato. O tato é um canal também que é estimulado desde o 1º mês, é muito estimulado. E a gente tem várias fontes de estímulos. A gente tem o contato, né? Contato do corpo do feto com as paredes do útero, contato do partes do corpo do feto entre si. A gente tem também o estímulo de pressão, à medida em que o feto vai crescendo, o útero vai fazendo pressão sobre ele. A gente tem também o estímulo da temperatura, lá dentro da barriga, a temperatura varia entre 36 e 38 graus, gente, mar de Fortaleza, um espetáculo. Então é uma temperatura adorável, quentinha. E inclusive, quando o corpo da mãe entra em óbito, a gente ainda consegue manter, a natureza mantém essa temperatura por alguns minutos. Então, por isso que a gente vê crianças que nascem, né, de mãe já em óbito, tá bom? Então é muito legal essa manutenção da temperatura. E o interessante, a mãe pode ter febre, isso não passa para o bebê, né? Então é muito interessante como que a natureza protege o feto para que ele possa vir ao mundo com saúde. Eu falei então do contato, da pressão, da temperatura e faltou falar da dor. Essa questão da dor é bem controversa. Por quê? Porque me parece, pela literatura, que até o 3º mês de gestação o nosso feto não sente dor. Os receptores da dor, eles vão surgir depois com a maturação do sistema nervoso, ok? Bem, então a experiência do tato é também bastante rica dentro da vida intrauterina. E aí a gente tem o paladar. O paladar, eu adoro esse canal, acho muito interessante esse canal sensorial. Porque olha só, a língua surge na 4ª semana.
E as papilas gustativas no 59º dia, me parece. Então, a partir de 2 meses, o nosso feto já consegue ter sensações dentro da boca. Ele engole o líquido amniótico, não é? E esse líquido amniótico, ele tem uma composição química, orgânica e inorgânica, ok? Então, ninguém sabe o gosto, mas que algum gosto tem, que algum estímulo né? Só que por volta do 3º mês, o feto vai urinar. E essa urina, que não é urina, é só líquido amniótico, né? Transformado, já passado pelo processo de depuração, vai modificar essa química orgânica e inorgânica do líquido amniótico. Então, deve ser um outro estímulo. E por volta do 5º mês, tem as primeiras excreções fetais. Então, os excretos fetais também modificam essa composição. Então, a gente pode imaginar que, no mínimo, 3 experiências gustativas o feto tem lá dentro, né? E o interessante a nutrição pregou durante muito tempo que um bebê só conseguia discriminar os sabores já por volta dos 4, 5 meses de vida extrauterina. Uma pesquisa americana muito legal diz que não, que o recém-nascido discrimina 4 sabores. O que eles fizeram? Pegaram 5 estados americanos, 10 crianças em cada estado. Para cada criança, uma enfermeira e 4 soluções gustativas: salgado, doce, amargo e azedo. Com intervalos de 3 horas, eles deram para a criança provar uma desses 4 sabores e fotografaram com uma Polaroid, os americanos adoram Polaroid, o rosto dessas crianças. Resultado, nós tivemos um monte de fotografias, tá certo? Depois pegaram 8 pediatras, ou 10 pediatras, se não me engano, sem saber do estudo, jogaram todas as fotos e pediram a eles para separá-las por algum critério. Depois de 3 dias fechados no laboratório, eles conseguiram separar pelas expressões faciais. Resultado, a criança, o bebê recém-nascido, reage aos 4 estímulos básicos ao nascer. Espetacular! Essa eu acho espetacular. E aí a gente acaba então com o último canal, que é o olfato. E o olfato é bem interessante, porque o canal nasobucal se forma por volta da 6ª semana. E a gente, na vida aqui extrauterina, a gente associa muito o paladar ao olfato, né? No entanto, o olfato, ele só ocorre se aquilo que você vai respirar ou vai cheirar estiver em contato com o oxigênio. Como lá dentro o feto está no meio líquido, as informações do paladar, sim, ele pode registrar, mas não há informações olfativas. Então, as experiências olfativas só ocorrem, mesmo o canal nasobucal estando pronto, só vão ocorrer quando o feto respirar e o oxigênio entrar em contato com as coisas que vão produzir odor, certo? Para nós é fácil pensar, um vidro de perfume fechado não tem cheiro. Ele precisa estar em contato com, né, o oxigênio para poder propagar o odor. O mesmo diz, um pum dentro da piscina, ninguém sente o cheiro. Ele precisa estar em contato com o ar para que a coisa possa acontecer, né? Então, vamos hoje parar por aqui com esses 5 canais exteroceptivos dentro da vida intrauterina. Beijo! Tá gostando do conteúdo? Então, primeira coisa, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar sabendo de todas as novidades, curta, comente e compartilhe. Assim a gente vai estar sempre por perto. Obrigada!